Bom dia, riqueza! Seja bem-vinda à nossa live semanal Momento Íntimo com Deus. E Deus está te chamando nesse momento para se posicionar perante aquilo que Ele tem colocado dentro do seu coração. Nessa live de hoje, que é a nossa 5, a nossa quinta live de uma série de 7 lives que Deus colocou no meu coração, no qual Ele te chama, Ele está chamando você para determinadas coisas. Então, o primeiro chamado que Deus tem para você é o chamado a um relacionamento íntimo com Ele. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste essa primeira live. O segundo chamado que Deus tem para você é um chamado a você a perdoar, a você se curar. O perdão é um processo de cura, para você perdoar não só as pessoas que te fizeram mal, mas principalmente perdoar a si mesma. Perdoar situações que você ainda se sente culpada, envergonhada, e isso está impedindo você de viver uma vida com propósito, de viver plenamente, de alcançar os resultados que você tanto deseja, de alcançar o seu potencial máximo. O terceiro chamado, quarto chamado, na verdade, é o terceiro chamado, né? O terceiro chamado é o chamado a servir. Um chamado para que você use tudo isso que Deus tem te dado, de dons, de habilidades, de experiências, para você servir ao reino. Servir, ou seja, usar tudo isso a favor de levar essa transformação, levar as suas habilidades, levar tudo isso e fazer um plantio para que a sua colheita seja abundante, você servir para aquilo que Deus tem te colocado no caminho de você servir através da sua vida. O quarto chamado é o chamado a multiplicar, que foi a nossa última live da semana passada. O que é o multiplicar? É o que vem depois do servir. Porque quando você serve, você vai estar cumprindo o seu propósito. E a partir disso, Deus vai trazer mais para você. E a multiplicação é isso. É a partir do seu servir, do seu transbordar, você começa a multiplicar muito mais. Aí você começa a prosperar de verdade. Porque o prosperar nada mais é do que crescer, do que multiplicar, do que você expandir aquilo que você já está fazendo. Você multiplicar, você cuidar bem daquilo que Deus te entregou, usando isso que Ele te entregou para servir as pessoas e multiplicando isso, ou seja, fazendo um legado, criando um legado. Como a gente já convidei vocês aqui várias vezes para escrever a sua história através de um livro. Nós estamos com a coautoria do livro Seguras de Si, Vivendo de Propósito. Convido você para me chamar no direct, escreva a palavra livro no direct, que eu vou conversar com você para você saber como que funciona impactar outras vidas através da sua história, multiplicando aquilo que Deus colocou para você. Então, como que você multiplica? Levando isso para mais pessoas. Você tornando aquilo que hoje está só em você, mais pessoas terem acesso. É acesso à sua história, acesso à sua experiência, acesso à transformação que você teve, acesso à sua mente. É isso, tá? E hoje nós vamos falar desse chamado que é chamadas a se, deixa eu colocar aqui nos comentários, a se posicionar. Posicionar. Chamadas a se posicionar. Chamada. Tá bom. Chamadas a se posicionar. E por que Deus, Ele chama você a se posicionar? Porque à medida que você tem um relacionamento íntimo com Ele,
A partir do momento que você cura a sua identidade, você se perdoa, você vive uma vida com propósito, começa a servir, a multiplicar isso que ele está te entregando, você vai enfrentar batalhas. Você vai enfrentar mais desafios. Parece, mas agora eu estou tendo uma vida com Deus. E eu estou me relacionando mais com Deus. E eu estou servindo para o propósito de Deus. E eu estou multiplicando aquilo que Deus tem para minha vida. Então agora tudo vai ser um mar de rosa. Não. Agora virão as batalhas. Agora vai vir um vento forte. Agora vai vir pessoas te criticando e muitas vezes pessoas que estão mais próximas de você. Pessoas que você tem mais conexão. E uma nova estação, ela pede um novo posicionamento. Muitas pessoas não vão te compreender. Muitas pessoas vão te criticar. Muitas pessoas vão jogar pedras. E o maligno, ele vai usar pessoas no qual você mais se importa, talvez de dentro da sua família, para tentar te impedir de permanecer dentro desses chamados que Deus tem para sua vida. Vai querer colocar coisa na sua cabeça, achar que você não é digna de um perdão, achar que você não é digna de servir, achar que você não é boa o suficiente para multiplicar, que o que você tem é muito pouco. E lembra daquela passagem, né? Tudo que a mulher tinha era só, não tinha nada, mas só uma vasilha de azeite. E Deus foi multiplicando. E o pouco que você tem é muito na vida de alguém. Então entenda que vão vir questões para te tirar desses chamados. E aí é onde Deus colocou para mim, chamadas a se posicionar. Por quê? Para você permanecer nesses chamados, e nos outros 2 que eu vou trazer ainda, semana que vem no outro, ainda temos 2, né, para completar os 7 chamados, nós precisamos estar posicionadas, firmes, estarmos firmes, posicionadas para enfrentar esse vendaval que vai vir, essas críticas que vão vir, esses desafios que vão vir, coisas vão acontecer para te tirar do eixo, para te tirar do propósito, para te impedir de cumprir o seu chamado. Porque uma nova estação, um novo momento, uma nova mulher que está se tornando, pede essa nova postura, esse novo comportamento, essas novas atitudes. E não é fácil você permanecer. Muitas vezes você consegue mudar uma coisa assim, rápida. Mas o permanecer que é difícil. E aí é onde Deus quer te chamar, Ele está te chamando a se posicionar, a permanecer. E Deus colocou para mim um versículo de Esther, o capítulo 4, versículo 14, tão conhecido, né? Onde está escrito: pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ou seja, Deus, ele vai cumprir o propósito dele, seja através de você, seja através de outra pessoa, mas ele te chama. Mas você e a família do seu pai morrerão. Você vai ter consequências, ou seja, a sua geração não vai ser impactada através de você, porque Deus vai usar outra pessoa. Quem sabe, aí fica a pergunta para vocês, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? O que essa mensagem quer nos dizer? Tudo que você viveu não foi em vão. Todo o sofrimento, todos os erros que você cometeu, principalmente eu vejo na minha jornada como mentora. Quantos erros eu já cometi? Quanto dinheiro eu já joguei fora? Quantas vezes eu já contratei pessoas que não era para contratar? Quantas vezes eu já investi em coisas que não era para investir? Quantas vezes eu fiz estratégias que não eram o momento? Talvez criei produtos que não eram no momento. Fui por um caminho talvez de uma ganância que não era o momento. Não administrei bem o meu negócio. Mas para quê? Para que hoje eu tenha essa experiência e eu saiba, primeiro, consertar o meu negócio e poder passar isso depois para as minhas mentoradas. Então o processo
de erro, o processo de experiência, o processo desafiador, tudo que você passa tem um propósito. Quando eu olho para trás, lá em 2020, quando veio a pandemia, que eu comecei a trabalhar o desenvolvimento humano, que eu comecei a me desafiar a fazer lives, a fazer vendas, que para mim era muito desafiador, eu não sabia muito bem o propósito daquilo. Mas hoje eu vejo que tinha um propósito. Eu precisava passar por aqueles desafios. Eu precisava muitas vezes passar por noites chorando, noites acordadas, desafiadoras. Talvez eu ainda trabalhava na CLT, no horário comercial ali, mesmo estando home office de 8 a 5, eu tinha, né, indicadores para bater, eu tinha trabalho para ser entregue. E eu tinha um filho estava com 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, que foi o processo que ele estava ali comigo ainda. Então, uma criança que tem, né, muitas necessidades quando é uma criança tão pequena. E eu me mudei de cidade, eu estava numa cidade que não tinha rede de apoio, então eu não tinha parentes, amigos, colegas que pudessem me apoiar. O meu marido trabalhava fora e trabalha até hoje. Então ele não estava dentro de casa ali para me auxiliar dentro do horário comercial, né? Ele estava trabalhando no horário comercial, saía muito cedo de casa, voltava muito tarde, muitas vezes viajava e passava um mês fora. E eu estudando um novo conteúdo, porque eu vim da área de exatas, né? Formada em engenharia e depois pós-graduada em gestão de negócios, e mesmo com toda aquela carga técnica, na hora de colocar em prática no meu negócio, era tudo muito novo. Então eu estava aprendendo conhecimentos técnicos, colocando em prática, aprendendo sobre digital, aprendendo sobre marketing, aprendendo sobre vendas e ainda trabalhando toda a minha parte emocional e ainda tendo coisas acontecendo dentro de casa, mais a pandemia, mais a CLT. E aquilo era realmente um caos. Era realmente muito desafiador, mas hoje eu vejo que isso faz parte da minha história. Hoje eu posso contar como eu superei isso lá, nesse 1 ano e meio de transição de carreira. Como eu consegui, desde 2022, viver do digital, podendo estar com a minha família, podendo tirar férias junto com meu marido, podendo levar o meu filho sempre nas aulas que ele fazia, natação, futebol, tênis, que ele gosta dessa parte dos esportes, podendo acompanhá-lo, podendo assisti-lo muitas vezes, podendo passar noites com eles, porque quantas vezes eu tinha que trabalhar à noite, porque a CLT era de manhã e de tarde, e à noite eu tinha que atender, eu tinha que fazer as lives à noite, eu tinha que estudar à noite, e aí muitas vezes eu me perguntava assim, meu Deus, mas eu tô saindo da CLT porque eu quero passar mais tempo com a minha família, mas foram quase 2 anos que eu não tive como passar tempo com a minha família, porque eu estava em transição e eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo. Só que hoje eu olho para isso e vejo o que eu passei teve um propósito, e é isso aqui que vem em Esther. No momento que ela passou, né, que ela foi lá colocada como rainha, sido separada do povo dela, todo o desafio que ela passou, mas tinha um propósito. Entende? Só que o que precisou? Chegou um momento que ela precisou se posicionar. Porque aí você passou por isso tudo, igual o Esther passou por tudo aquilo, mas chegou um momento que a gente precisa usar isso que nós passamos. E aí chega esse momento de nos posicionarmos. Então fica essa pergunta. Hoje, esse momento que você vive, porque quem está me assistindo tem mais ou menos essa idade, de talvez 30, 40, uns 50, no máximo aqui, está entre os 30 e os 50 anos, provavelmente. Quem me assiste é o meu público, de 30 a 50 anos. Você foi chamada para impactar essa geração. Tanto que o nosso último chamado é impactar, chamadas para impactar.
Só que antes de impactar, você precisa se posicionar. Porque para impactar essa geração que Esther estava, ela precisou se posicionar. Ela precisou ir lá e agir. Ela precisou ir lá e colocar a voz dela, ir lá pedir o rei, ir lá e se colocar em posição. Então Deus te chama para isso, num mundo onde a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. É governo, é estudos, é pessoas mexendo com misticismo, pessoas mexendo com ocultismo, pessoas mexendo com a maldade realmente visível, né? Talvez tráfegos de pessoas, tanta coisa ruim que acontece. E Deus nos chama para nos posicionarmos para quê? Não para, talvez, cada uma no seu momento, tá? Eu quero que você olhe aí o que Deus tem feito na sua vida e que você está escondendo. Talvez é um chamado com a política, talvez é um chamado para falar com as famílias, talvez é um chamado para falar com a identidade das pessoas, talvez é um chamado para falar de sexualidade, talvez é um chamado para falar sobre algo que poucas mulheres falam, sei lá, a própria política mesmo, feminismo, enfim, coisas que Deus tem colocado para você se posicionar e você está escondendo. E aí eu quero te fazer essa pergunta, fica com essa pergunta: qual área você precisa, você vai fazer para você, né? Qual área eu preciso parar de me esconder? Qual área eu preciso parar de me esconder? Qual área eu ainda não estou levando à tona? Eu ainda estou omitindo isso, eu ainda estou deixando que essa história ela fique oculta, eu estou me escondendo, não estou levando para outras mulheres que precisam desse conhecimento, desse conteúdo, dessa informação. Eu preciso me posicionar perante isso. Eu preciso expor sobre isso. Talvez é abuso sexual, abuso mental, enfim, tem tantas coisas que possam estar aí. E você precisa colocar à tona. E como que isso começa? Primeiro, você entendendo quem você é, a sua identidade em Deus, sabendo que Deus tem um propósito para sua vida, sabendo que você não está aqui em vão, não é por acaso, você não é um acaso, você não é uma obra do acaso. Deus te desenhou, Deus conhece você, Deus conhece seu coração, Ele sabe de tudo que você passou e arde no seu coração algo. E cada detalhe teve um motivo. E ele faz com que você passe por isso, por quê? Porque só existe força no que há um testemunho, no que há uma cura, no que há uma passagem por aquilo. Então eu não falo, por exemplo, eu vou falar de transição de carreira se eu não fiz a minha, eu vou falar de empreender no digital se eu nunca empreendi, eu vou falar de negócio se eu nunca tive um negócio, eu vou falar de maternidade se eu não sou mãe, eu vou falar de gestão do tempo se eu não faço gestão do tempo, eu vou falar de relacionamento entre marido e mulher se eu não sou casada. Não existe isso. Existe sim você falar daquilo que você viveu. Aí você se cria uma autoridade. Só que para criar essa autoridade existe um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para você. Você honrar, reconhecer essa cura, essa nova fase. Porque pode ter coisas que você passou, que você vivenciou, mas isso ainda você pode não estar pronta para falar, porque você ainda não fechou essa ferida. E Lud, como faz para fechar essa ferida?
e eu começar a me posicionar naquilo que Deus me chamou. Você precisa curar, e a cura ela vem primeiro. Para eu me curar algo, eu preciso arrancar aquilo que está fazendo mal. Então, sempre quando você vai curar algo, primeiro você tem que tirar aquilo que fazer uma limpeza, não é? Você não pode só tascar as coisas em cima. Precisa limpar. Então vem desse arrancar as ervas daninhas, arrancar o que está te fazendo mal, arrancar coisas da sua cabeça. Isso vem o perdão que a gente falou. Isso vem o identificar que você precisa de uma cura, você vê aonde, você parar de se culpar ali. E você tirar essas coisas da sua cabeça que te ferem. É algo que eu falo assim, para você sair do fundo do poço, a primeira coisa é parar de cavar, parar de afundar, parar de se vitimizar mais, parar de reclamar. Então olhar para aquilo ali não com uma visão de só positividade tudo vai dar certo, mas enfrentar esse processo da cura que é dolorido. E ter, porque na hora que arrancar, muitas vezes você prefere ficar com aquela coisa que tá te fazendo mal, mas você prefere ficar com ela, porque é um conforto, mesmo que doa, mas ela gera um certo conforto naquela dor, que você já está acostumado. É mais fácil eu vitimizar, é mais fácil eu falar que a culpa é do outro, mas eu continuar tendo resultados ruins, eu continuar fora da vontade de Deus, mas você quer continuar naquilo ali. Então, para você realmente cumprir seu chamado, se posicionar, estar na vontade de Deus, precisa ter muita coragem de passar pelo processo da cura. E o processo da cura, ele é doloroso, porque você tem que tirar essas coisas ruins. E essas coisas ruins vão ser as suas próprias crenças, você trabalhar com você mesma, as suas próprias crenças, aquilo que você acredita sobre você, aquilo que você pensa sobre você, aquilo que você se enxerga, porque é isso que domina, isso invade tal ponto a sua identidade que você passa a ser aquilo que você acredita, mesmo Deus falando que você não é. Mas são raízes tão profundas de crenças que você acaba acreditando que você não merece prosperar, que prosperar é ruim, que ter dinheiro é ruim, que ser rico é ruim, que você não é bom o suficiente, que o seu valor está só naquilo que você faz, que se você não fizer, se você não produzir, se você não ter resultado, você não vai ser tão boa, você não é vista como boa se você for uma inútil, vamos dizer assim. Você precisa sempre ser útil, sempre estar dando conta de fazer, porque é dessa forma que você vê o seu valor. E isso é errado, isso é uma crença. O seu valor está em quem você é em Deus. A sua vida não é aqui, a sua vida é eterna, com Deus. Cara, é muito forte isso. E você acreditar, por exemplo, que você tem que ser perfeita, que você tem que dar conta. Existe uma força tão enorme, um poder tão enorme na vulnerabilidade. Não você assumir de que você não dá conta. Até onde você vai? Até onde é o seu agir? E Deus sempre me toca muito nisso, porque eu tenho essa ferida de querer dar conta de tudo, de provar o meu valor no fazer. E Deus sempre volta para mim trazendo isso. O meu valor está no que eu sou e não no que eu faço. E eu sei o quanto é difícil isso. Quem tem essa ferida do que eu preciso ser perfeita, eu preciso dar conta, eu preciso ser boa, eu preciso fazer. Se eu erro, aquilo me fere profundamente, porque eu levo o erro para minha identidade. Eu sei como é. E essa cura, ela é um processo, é um tratamento eterno. Ela não some, mas você vai curando camadas. E cada camada que você cura, você cria uma autoridade para curar outra pessoa. É como se você fez uma formação. A partir daquilo que eu me curei, hoje eu tenho habilidade, eu tenho autoridade
para curar outras pessoas. E à medida que você for curando outras pessoas, Deus também vai te levando uma nova unção. E você vai evoluindo. Essa que é a beleza de Deus. Cada vez que você evolui, você também tem essa autoridade de trazer para outras pessoas também essa cura. Então precisa ter coragem de passar pelo processo da cura. Por isso que dentro da comunidade a gente trabalha durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que você ficar dentro da comunidade. O processo da cura. Todos os dias fazendo exercícios, fazendo esse movimento das lives, fazendo movimentos de ferramentas, porque a cura ela vem de você. Você tem que querer. Só que é claro, a gente tem os apoios. Que a gente vai se apoiando e a gente vai conseguindo caminhar. A gente consegue fazer essa cura juntas, porque sozinha realmente você precisa ter a sua força de vontade aqui, o seu desejo, a sua decisão de ir, mas a gente vai se apoiando sim em meios, né, na palavra principalmente, em pessoas que vão nos ajudar nesse processo e passando por esse processo de cura. E como eu posso agora, quero que você leve isso mais para a gente finalizar a live para essa pergunta, né? A primeira pergunta foi: qual a área que eu preciso parar de me esconder? Porque eu já passei por um processo de cura, eu preciso levar isso para outras pessoas. E a partir do momento que eu estou passando por um processo de cura, você tem que entender assim, é igual eu falei, é uma escada. Cada degrau que você sobe, você ganha autoridade para curar a pessoa naquele degrau. E como que eu posso, a partir de hoje, ir para um próximo degrau? Como que eu posso, a partir de hoje, começar a me posicionar assim como Esther, que ela foi questionada. Será que não foi por um momento como esse que você veio para um lugar de rainha? Será que você não foi curada, não passou por essa experiência por conta que você precisa fazer algo a partir de hoje? Será que você não quebrou a empresa várias vezes para você vir hoje e falar, talvez, com mulheres que também estão quebrando? Será que você não perdeu alguns filhos? Será que você não foi abusada na infância? Será que você não teve um relacionamento ruim? Será que você não passou por um processo, talvez, de cura na maternidade? Ou má administração do seu dinheiro? Enfim. Será que não foi por conta desse processo que Deus te colocou hoje num momento que outras pessoas precisam disso? Como que eu posso, então, começar a me posicionar a partir desse momento? Primeiro, impondo um limite na sua mente para que ela não te sabote e faça você acreditar que você não é boa o suficiente, passando por esse processo de cura, de perdão, entendendo que sim, o que você passou é importante para outras pessoas. Começa a externalizar isso. Fale sobre o que você passou com pessoas de confiança. Comece a externalizar isso, comece a escrever isso, comece a se posicionar. Talvez é um projeto que você tem que tirar do papel, talvez é um livro que você tenha que escrever e trazer conosco no livro, na coautoria Seguras de Si Vivendo de Propósito, se fizer sentido com a sua história. Talvez é começar um movimento na sua cidade, talvez é começar um processo de mentoria, que você precisa estruturar o seu conhecimento em uma mentoria. Você, cada qual, talvez é começar a dar palestra, talvez é abrir um clube dentro da sua cidade, tirar um projeto que você tinha aí guardado.
E Deus está te chamando a isso. A se posicionar não é fazer um posicionamento bonito no digital, é você fincar a sua bandeira e começar a colocar para fora aquilo que Deus fez na sua vida. E você não abrir mão dos seus valores e princípios. É muito sobre isso que eu falo com as minhas mentoradas dentro da Legacy, que é o nosso programa avançado de empresárias para expandir negócios educacionais, de que vale uma estratégia de vendas, um modelo de negócio muito bem elaborado, que sim precisa, mas antes disso, ele precisa estar alinhado ao modelo de vida que a gente quer construir e aos nossos valores que regem o nosso modelo de vida. Então não adianta eu, por exemplo, que sou mãe, tenho um princípio mais valioso para minha família, estar com a minha família, e eu criar um modelo de negócio no qual ele, sim, é uma estratégia de vendas maravilhosa, é um modelo de vendas maravilhoso, ele é super lucrativo, mas ele me tira talvez o principal, que é o tempo com a minha família. Então, talvez naquele momento não é o ideal para mim, ou talvez eu vou ter que ir um pouco mais lento no crescimento da minha empresa, porque o primordial para mim é a minha família. Não quer dizer que eu não posso ser uma grande mulher de sucesso, não posso faturar milhões sendo uma mãe, sendo uma mulher que cuida da família. Não é isso. Só que no momento, no seu momento, cada um passou por uma jornada. Tem muitas mulheres incríveis que hoje têm um modelo de negócio que permitem que elas, e isso é muito possível, né? Você ter sim um modelo de negócio que permita você passar tempo de qualidade com a sua família. É isso que a gente estrutura todas as nossas mentoradas. Mas o que é mais importante? É você entender o seu momento. O que hoje você quer para a sua vida? Talvez para você chegar nesse, e você vai ter que abrir mão do tempo da sua família por 1 ano, por 2 anos, e não é esse preço que você quer pagar. Tudo tem um preço a ser pago. Então, para mim, o que é rei dentro do negócio? É você ajustar o modelo de negócio com o estilo de vida que está dentro dos seus valores. Muitas vezes não vale a pena você vender o seu tempo com a sua família para ter um modelo de negócio que fature milhões, mas que não te permita isso nesse momento. Talvez o que muitas pessoas não, eu quero pagar isso, eu sou solteira, para mim tá tudo bem, elas vão alcançar em 1 ano. E você talvez vai alcançar em 5. E tá tudo bem. Talvez hoje o seu filho tem 5, 10 anos, você vai demorar 5 para construir, aí ele vai ter já 15. E tá tudo bem, enquanto outros conseguem em 1 ano. Então essa clareza é fundamental para você ir desfrutando no processo. E se posicionar nisso, na sua verdade. Ok? Vamos orar, pedir a Deus esse discernimento, essa coragem, para que possamos estarmos dentro da vontade dele e nos posicionando naquilo que ele nos chamou, que com certeza não vai ser fácil, mas existe uma recompensa maior e a gente sabe o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, mesmo que não seja fácil. Pai, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença nesse momento para te agradecer, Senhor, por mais uma live, por mais uma semana que se inicie. Toca, Senhor, o nosso coração, toca, Senhor, a nossa mente. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que desvia de ti. Elimine, Senhor, todas as ervas daninhas, todos os pensamentos ruins, todas as pessoas que nos tirem do teu propósito, todos os pensamentos que nos tirem do teu propósito, todos os sentimentos que nos tirem do teu propósito.
Nos alinhe, Senhor, a tua vontade, alinhe o nosso espírito ao teu espírito, Senhor. Nos faça florescer naquilo que o Senhor nos chamou. Nos dê sabedoria, discernimento e força para nos posicionarmos mediante aquilo que o Senhor tem para nós. Traga clareza, Senhor, do que está nos afastando de Ti, do que nós estamos escondendo e nós precisamos trazer à tona, e nos traga clareza de qual caminho que nós devemos seguir para cumprir essa tua vontade, meu Pai, para sermos servas, para multiplicar aquilo que o Senhor deposita em nós, quais projetos devemos entrar, quais projetos devemos sair, como devemos nos posicionar, no que nós temos que falar não, o que nós temos que falar sim, o que nós temos que colocar para fora, meu Pai, na nossa vulnerabilidade, para sermos cada dia mais fortes em Ti, porque nós sabemos que nós somos falhas, nós erramos, nós temos tantas imperfeições, mas o Senhor não erra. Então ajude-nos, Senhor, a confiarmos mais em Ti, a sabermos que o Senhor tenha o caminho certo, para que nós possamos sim entrar com a nossa parte, com o nosso agir, com o nosso posicionamento, assim como o Senhor deseja. Mas que nós possamos gastar essa energia e nos posicionarmos naquilo que o Senhor quer, para que a gente possa agir, sim, agir, fazer com as nossas mãos, mas aquilo que o Senhor quer, com a Tua unção em cima da nossa família, da nossa casa, do nosso negócio, tudo que nós formos fazer, Senhor, abençoa as nossas mãos, as nossas mentes, o nosso coração, para que tudo que fizermos sempre esteja alinhado a Ti, meu Pai. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa essas mulheres, abençoa essa semana, abençoa esse mês incrível que está começando agora, o melhor mês do ano, março, que é o mês do meu aniversário, aniversário do meu marido. E abençoa a nossa vida, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo, até semana que vem. Compartilhe essa live com mais mulheres. Espero vocês também que sentem vontade de ser coautoras dentro do livro Seguras de Si Vivendo de Propósito. E você que quer passar por um processo de cura também, trabalhar mais essa mentalidade, estar conosco dentro da comunidade Seguras de Si. Um beijo.